A leveza do mensageiro não diminui o peso da mensagem. Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 43 a seguir diz assim: Assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: Por que o não trouxestes? Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este. Responderam-lhe, pois, os fariseus: Também vós fostes enganados. Aqui está um texto onde mostra que a mensagem falada por Jesus, para uns era uma mensagem sublime, para outros uma mensagem desprezível. O que faz mais efeito em sua vida em relação ao Evangelho? As virtudes do Evangelho ou os escândalos que estão nos contornos do Evangelho? Aqui mostra quando os fariseus, os principais dos sacerdotes, mandaram alguns soldados que prendessem a Jesus no templo. E eles ouviram o que Jesus estava falando e ficaram encantados. Eles ficaram maravilhados daquelas palavras. E quando eles retornam aos sacerdotes, eles perguntam: por que não prenderam aquele homem que nós mandamos prender? E eles disseram: homem nenhum nunca falou igual a este homem. E eles interpretaram, os sacerdotes, os principais dos sacerdotes fariseus, que aquilo que os soldados se encantaram era algo desprezível. No mundo que nós vivemos, na vida de cada pessoa, o Evangelho ele tem um efeito de uma forma. Alguns interpretam da forma que ele é, com toda a sua virtude em salvação, e outros interpretam pelas suas próprias experiências com pessoas, com atitudes, comportamentos de pessoas, eles interpretam como uma coisa desprezível. Mas a leveza do mensageiro não diminui o peso da mensagem. No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, o Senhor Jesus deixou escrito, ele falou e Marcos escreveu: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não importa o que pessoas que se dizem evangélicas façam com este Evangelho. O importante é para Deus qual o valor do Evangelho. E quando este Evangelho de salvação ele chega à nossa vida, ele chega ao nosso mundo, a interpretação que nós vamos dar, o valor que nós vamos dar, o peso, a responsabilidade, a valia que nós vamos dar para esse Evangelho, requer a responsabilidade de cada um de nós. Porque no mundo dos soldados, ali naquele momento, nesse texto de João, capítulo número 7, eles perceberam que ninguém nunca falou daquela forma, naquela capacidade, naquele valor, naquela sinceridade, naquele poder. Eles perceberam o poder de Deus através da palavra do Evangelho. E este mesmo Evangelho que foi pregado não fazia parte agora do mundo dos fariseus e daqueles principais sacerdotes, onde eles disseram: vocês também foram enganados por ele. Existem coisas no Evangelho que faz efeito na vida de um, que não consegue fazer efeito na vida de outro, porque cada um julga o Evangelho pelas experiências do evangélico que está no seu convívio, que está ao seu redor. E no capítulo 9 do Evangelho de São João, existe uma palavra mais profunda, onde um homem curado, um cego de nascença, ele é interrogado ali, porque Jesus curou ele, e ele disse uma palavra, ele fala: desde o princípio do mundo, desde a criação do mundo, ninguém nunca curou um cego de nascença. Quer dizer, ele provou o poder do Evangelho, que na vida dele fez uma diferença, e ele englobou agora todo o sistema solar, toda a existência do homem, toda a criação do homem. Ele disse que desde o princípio nunca houve alguém que curasse um cego de nascença. E simplesmente a resposta que ele teve daqueles que ouviam dos seus lábios essas palavras foi: você é todo nascido em pecado e ensina a nós, e expulsaram aquele homem. Então julgaram o peso da mensagem pela leveza do mensageiro. Às vezes quem vai pregar o Evangelho para você é alguém igual a você, ou talvez até inferior a você. Quando Jesus decide pregar o Evangelho a toda criatura, ele abrangeu todos os homens, qualquer um que se acha capaz, que se acha habilitado em pregar o Evangelho, deve pregar o Evangelho.
Então cada um com as suas mazelas, cada um com seus defeitos, cada um com seus temperamentos, cada um com a sua educação ou com falta de educação, cada um da sua forma, o evangelho está sendo pregado. E Paulo fala em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 17, ele diz que uns pregam por fingimento e outros pregam por verdade. Então a leveza do mensageiro não diminui o peso da mensagem. O que você tem ouvido do Evangelho, qual o seu contato com o Evangelho, qual o seu relacionamento com o Evangelho? Você ficou maravilhado ou você se decepcionou com o Evangelho por causa do evangélico? Mas independente da sua ou da minha reação, da nossa reação, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Muitos creem, muitos conseguem, apesar de conseguir enxergar a podridão de muitos evangélicos, ele percebe o valor do evangelho. E outros apenas percebem a podridão do evangélico e jogam essa responsabilidade para o evangelho. Mas o evangelho não é o evangélico. Então nós não podemos fugir da nossa responsabilidade diante de Deus por causa de falhas humanas, por causa de falha de alguém. A leveza do mensageiro não pode diminuir o peso da responsabilidade da mensagem. Então você tem a oportunidade. Então, uma mensagem que às vezes tocou em mim, não tocou em você, é algo até compreensível. Mas uma mensagem que tem que tocar todo mundo, às vezes nós não paramos para dar ouvido àquela mensagem, porque nós julgamos que o mensageiro ele é inferior. Assim como eles disseram aqui, nunca ouvimos homem algum falar dessa forma. E aqueles perceberam, aqueles que ouviram isso disseram: vocês também foram enganados? Tudo bem. Aquilo que alcançou uns, não alcançou outros. Mas um homem cego de nascença, ele disse: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu falar. Então agora eles não perceberam o teor, o peso da mensagem, porque eles olharam agora um ex-cego e julgaram pelo peso, pela leveza daquele mensageiro. E expulsaram aquele homem e disseram: tu és todo nascido em pecado e ensina-nos a nós. Então pare e ouça o evangelho. Perceba que ainda que maquiaram uma face totalmente pervertida do evangelho pelo comportamento e atitude de pessoas, perceba que existe uma face de santidade, de seriedade e de responsabilidade, onde Jesus abriu espaço para todos e de pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho está chegando até você. O que você vai fazer com o evangelho é responsabilidade totalmente sua. TVN, sempre com você.